Uma linda frase que li recentemente afirmava que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, o que significa ter uma visão e, mesmo que essa visão esteja no ar ou no céu, construir uma base sob seus sonhos. Quando vemos homens e mulheres que saem da pobreza e obscuridade para a fama e renome, inevitavelmente percebemos alguém que teve uma visão do que poderiam ser, ter e fazer, muito além do que eram. Todos nós já tivemos uma experiência em algum momento, quando éramos pequenos, tínhamos a visão de crescer, ter nossos próprios carros. Conforme envelhecemos, tínhamos a visão de ter nossas próprias casas e famílias. E à medida que envelhecemos ainda mais, temos a visão de viajar e ir para a Europa. Realizamos todas as nossas visões. A coisa maravilhosa é que tendemos sempre a alcançar nossos objetivos. O problema é que nossos objetivos são estabelecidos tão baixos que, mesmo quando os alcançamos, não nos empolgam, não nos enchem de entusiasmo. Então, sonhe grandes sonhos, se desejar, e concentre-se em resultados, não em atividades. Esta é a chave. Seja claro sobre os resultados que está tentando alcançar. Esta é uma das chaves para o desempenho máximo. Aliás, todos os grandes realizadores são orientados a resultados. Todos os perdedores ou subrealizadores tendem a ser orientados para atividades. Na orientação para atividades, o que eles fazem é trabalhar muito, às vezes freneticamente, às vezes por mais horas do que você, mas perdem de vista os resultados. Ben Trigo, o pensador estratégico, disse que a pior coisa do mundo é fazer com muita eficiência, o que não precisa ser feito de forma alguma. Muitos de nós trabalham muito, de maneira muito eficiente, para fazer o que não precisa ser feito. Qualquer pessoa que já teve funcionários dirá que todos os dias você encontra seus funcionários fazendo algo muito diligentemente, mas que é completamente irrelevante para o sucesso do negócio. Então, foque em resultados. Aqui está uma pergunta-chave para fazer a si mesmo em sua vida profissional. Acho que é uma das perguntas mais importantes. Darei duas. A primeira é: quais resultados são esperados de mim? Não. Quais atividades, mas quais resultados? Quais saídas? O que eu deveria produzir no meu trabalho? A segunda pergunta que você pode se fazer é: por que estou no pagamento? Que resultados são esperados? Os resultados esperados de nós em vendas são as vendas, e o único momento em que estamos trabalhando é quando estamos fazendo algo que contribui diretamente para esse resultado, não é verdade? Mas é claro, por que fazemos as outras coisas? Cheguei à convicção de que a razão pela qual fazemos as outras coisas é porque são divertidas e fáceis, em vez de difíceis e necessárias. Acredito que a principal razão pela qual as pessoas falham na vida, se posso passar isso adiante, embora não fizesse parte disso, é por causa do fator da conveniência, pois sempre fazemos e sempre escolhemos a rota mais rápida e fácil para obter as coisas que queremos. Mas a rota mais rápida e fácil na vida é quase sempre a rota para o fracasso. É ganho a curto prazo para dor a longo prazo. Fazemos isso como diversão e facilidade hoje, em vez do que é difícil e necessário. E depois temos que fazer o que é difícil e necessário no final de nossa vida, quando é tarde demais. Você descobrirá que a disposição e a capacidade de disciplinar a si mesmo para ter clareza sobre o que você quer, ter clareza sobre para onde está indo, ter clareza sobre os resultados que se espera realizar e então trabalhar apenas nesses resultados, a capacidade de se disciplinar para fazer isso é absolutamente crucial para o sucesso. Não é possível conceber uma pessoa bem-sucedida que não seja capaz de se disciplinar para fazer o que é difícil e necessário, em vez do que é divertido e fácil, especialmente quando se trata de gerenciar seu tempo, de decidir o que fazer diariamente. Concentre-se em resultados, não em atividades. Agora, deixe-me lhe dar um método que me ajudou a escrever seus objetivos. Todos os objetivos precisam estar por escrito. A propósito, se você não tem seus objetivos por escrito, então eles não são realmente objetivos, são apenas desejos. E como dizem,
Um desejo é apenas um objetivo sem energia por trás. Tenha seus objetivos por escrito, escreva-os de forma muito específica e clara. E então faça isso todas as manhãs. Reescreva seus principais objetivos na primeira pessoa do singular, como se já existissem. Reescreva seus principais objetivos todas as manhãs. Isso deve levar cerca de 2 a 4 minutos, talvez 5. Você pode fazer isso em um parágrafo, por exemplo, se seu objetivo for ganhar $50 mil por ano, escreva todas as manhãs: eu ganho $50 mil por ano. Se seu objetivo é ser excelente em imóveis, escreva: eu sou um excelente vendedor na minha área. Se seu objetivo é pesar um certo número de quilos, se seu objetivo é desfrutar de um certo tipo de vida, escreva seus principais objetivos na primeira pessoa do singular, como se já existissem, hoje, todas as manhãs, e depois, todas as noites. Ao invés de assistir televisão nos minutos antes de ligá-la, diga: espera um segundo, preciso revisar meu progresso. Sente-se e avalie o que você fez durante o dia. Pergunte a si mesmo: o que fiz certo hoje? O que fiz corretamente que me aproximou dos meus objetivos? A segunda pergunta é: o que faria de diferente se tivesse hoje para viver novamente? Esses 4 passos, aliás, escrever e reescrever seus objetivos todas as manhãs, revisá-los à noite e fazer essas 2 perguntas a si mesmo. O que fiz certo e o que faria diferente? Se você se fizer essas 2 perguntas nos próximos 30 dias, você realizará mais do que realizou nos últimos 6 meses. Este é o método mais incrível que já vi. Aprendi há alguns anos. Apenas reescreva seus objetivos todas as manhãs. O único problema com os objetivos é que não definimos o suficiente, e não os definimos com a altura necessária. Você pode ter tudo o que quiser. Imagine que você pode ter qualquer coisa que desejar, qualquer coisa que possa manter em sua mente de forma contínua. Você pode ter qualquer coisa pela qual esteja absolutamente claro em querer e esteja disposto a pagar o preço para obtê-la. A clareza é a chave. Seja claro sobre o que você quer. Seja claro sobre o que precisa fazer para consegui-lo. Seja claro sobre sua visão. Seja claro. Fale, ande, fale e haja com clareza. E esse é o ponto final em relação à clareza. Já vi muitos homens e mulheres que se atrapalharam sendo evasivos. Eles são muito cuidadosos com o que dizem, e até o momento em que o dizem, as pessoas já foram para casa almoçar. Uma das chaves para o sucesso é ser direto e muito claro, ser muito preciso. Interessante que uma das razões pelas quais as pessoas não falam claramente é por medo de ofender os outros. Não é verdade por medo de ofender os outros. Um estudo interessante feito no ano passado perguntou a um grande número de executivos, homens e mulheres, como eles informariam a uma pessoa sobre algo desfavorável em relação à sua carreira, algo que afetaria suas vidas, algo que eles sabiam há muito tempo. Cada pessoa descreveu a estratégia que adotaria. Acertariam o momento certo, começariam com uma conversa sobre assuntos em comum, fechariam a porta para evitar barulhos. Enfim, todos eles seguiram rotas sinuosas de como chegariam ao ponto. Então, eles inverteram a pergunta e perguntaram: como você gostaria de ser informado sobre esse mesmo assunto? E todos eles disseram: gostaria de ser informado de maneira direta. Gostaria que alguém me dissesse a notícia diretamente. Veja, todos nós queremos ser tratados de maneira direta, porque sabemos que podemos lidar com qualquer coisa, mas pensamos que todos os outros são frágeis demais. Então, o que fazemos é rodear e evitar dar-lhes a notícia. E quando finalmente damos a notícia, às vezes causa mais problemas do que o necessário. Então, seja direto. Seja claro em sua linguagem. Seja claro em suas ações. Deixe as pessoas saberem exatamente onde você precisa se posicionar e deixar as pessoas saberem exatamente o que você disse e o que quis dizer. Isso é extremamente importante e requer prática. Cada um desses padrões de hábitos e qualidades precisa ser aprendido por meio da prática. Enquanto eu refletia sobre o conceito de excelência, fiz uma observação que não tinha me ocorrido antes, como se algo tivesse surgido em minha mente. Notei que cada homem ou mulher bem-sucedido que estudei havia alcançado o sucesso em sua área depois de se comprometer a se tornar excelente naquele campo específico. Comecei a comparar e a conversar com as pessoas, falando com milhares praticamente todos os meses.
Descobri que não encontrei uma única pessoa bem-sucedida que não tivesse excelência no que fazia. Competência e o compromisso com a excelência em sua área escolhida são pré-requisitos indispensáveis para o sucesso. Em nossa sociedade competitiva, se você não é bom no que faz, tem poucas chances, a menos que ganhe na loteria. O sucesso se torna previsível quando você se compromete a se tornar excelente. Além disso, comprometer-se com a excelência provoca mudanças significativas dentro de sua mente. Observei que apenas os 5 ou 10% superiores alcançam a excelência. Você provavelmente já ouviu falar na regra 80-20, o princípio de Pareto, que afirma que os 20% principais dos vendedores realizam 80% das vendas e vice-versa para os 80% restantes. Essa proporção revela uma diferença significativa, com a renda média dos 20% superiores sendo 16 vezes maior do que a dos 80% restantes. Agora vamos fazer uma pergunta crucial. Isso significa que aqueles no top 20% são 16 vezes melhores, mais experientes, trabalham 16 vezes mais horas, possuem 16 vezes mais educação ou são 16 vezes mais atraentes? A resposta geralmente é não. No entanto, os 20% superiores ganham 16 vezes mais do que a renda média do restante. Um estudo da Prudential Insurance Company confirmou a regra 80-20, com os 20% superiores ganhando 80% dos negócios. Eles foram além e compararam a renda média dos 20% superiores com os 80% restantes. Os 4% superiores estavam ganhando, em média, 32 vezes mais do que os do 80% inferior. Aprofundando ainda mais, descobriram que os 0,8% superiores aos 20% estavam ganhando incríveis 54 vezes mais do que a média dos 80% inferiores. Este estudo revelou que em todos os estados e grandes cidades havia um agente vendendo o mesmo produto para as mesmas pessoas sob as mesmas circunstâncias, ganhando 50 vezes mais do que a média. A chave para esse sucesso excepcional foi identificada como o compromisso com a excelência e a busca da excelência em sua área escolhida. Cada um desses agentes fez o compromisso de se tornar excelente no início de suas carreiras. Eles não disseram: vou entrar nisso e ganhar a vida. Eles disseram: vou entrar nisso e serei o melhor. Você deve se comprometer com a excelência, deve se comprometer em se tornar o melhor. E a coisa maravilhosa é que a excelência é uma jornada, não um destino. Você nunca chega lá. A complacência e a satisfação são as principais inimigas da excelência. Mas uma vez que você se compromete a se tornar excelente, o mundo todo se abre para você. Um ponto muito importante sobre a excelência é simplesmente isso. Faça o seu melhor todas as vezes e sempre se esforce para fazer melhor. Lembre-se, geralmente são os últimos 5 ou 10% de qualquer trabalho ou projeto que fazem toda a diferença. E o que fazemos é chegar a 90% concluído. E começamos a arrastar os pés, começamos a deixar os papéis de lado, começamos a inventar desculpas, começamos a fazer o que é divertido e fácil, em vez do que é difícil e necessário. E se você vai fazer alguma coisa, a única vez em que vai obter alegria é se fizer bem. Você vê, quando fazemos algo bem, nos dá uma sensação de autoestima e orgulho. Nos sentimos como vencedores. Mas se fazemos as coisas de maneira mediana, não nos dá nada. Perceba que não nos dá nada. Se fazemos de maneira mediana, não nos dá nada. Mas se fizermos de maneira realmente excepcional, nos faz sentir maravilhosos em relação a nós mesmos. Não é necessário ser muito diferente de outra pessoa. Você só precisa ser um pouco diferente nas áreas críticas que fazem a diferença. E você pode alcançar isso simplesmente tornando-o um objetivo e trabalhando nisso. Você pode se tornar qualquer coisa que queira se tornar. Quanto mais você trabalha, melhor fica. Em nossa sociedade, há muita controvérsia sobre por que devo trabalhar tão duro para o meu trabalho. A verdade é que menos de 5% realmente tem sucesso, menos de 5% da população realmente tem sucesso na vida. De 100 pessoas trabalhando hoje, apenas uma será rica quando se aposentar, 4 serão financeiramente independentes, 15 terão alguma economia e 80% estarão quebradas, dependentes de caridades e pensões. Apenas 1 ou 2% de pessoas em cada geração realmente conseguem na vida.
E em todos os estudos, essas pessoas que conseguem são aquelas que trabalham duro, muito duro. E se você acha que é difícil ter sucesso, tente ser um fracasso, tente chegar ao final do caminho sem dinheiro, dependendo de pensões. E você não sabe o que é dificuldade até tentar viver assim. Mas se você trabalhar duro, o autofeito médio milionário na América trabalha 12, 13 horas por dia, trabalha cerca de 60 a 65 horas por semana. Direi isso sobre o trabalho árduo. Em nossa sociedade, você só trabalha 8 horas por dia para sobreviver. Tudo além de 8 horas é para o sucesso. Se você está trabalhando apenas 8 horas por dia, é melhor ter um tio rico ou alguém que vá cuidar de você, porque 8 horas por dia só garante a sobrevivência em nossa sociedade, porque é tão competitiva que alguém está trabalhando 9, e eles têm uma vantagem sobre você. Alguém está trabalhando 10, eles têm uma vantagem ainda maior sobre você. Cada hora acima de 8 que você investe é um investimento em seu futuro, é um investimento em seu sucesso. E se você investir as horas, vai valer a pena, e vai valer a pena em dobro. É como jogando sementes na terra. Quando você joga uma semente na terra, a planta que cresce não é apenas uma semente, são centenas de sementes. Você coloca uma safra, mas primeiro você deve colocar a semente na terra. O mercado só paga recompensas excelentes por desempenho excelente, paga recompensas médias por desempenho médio, paga recompensas abaixo da média por desempenho abaixo da média. E eu falo com homens e mulheres por toda a América que estão infelizes, tristes e não gostam do trabalho. E você sabe por quê? É porque eles não são bons no que estão fazendo. Deixe-me dar a você alguns pontos-chave. Em primeiro lugar, você nunca terá uma sensação de autoestima e alto valor até saber que é bom no que faz. Em segundo lugar, se você não ama o seu trabalho o suficiente para querer ser o melhor nele, saia dele da mesma forma que sairia de uma casa pegando fogo. Não fique em um emprego que você não ama, porque é o caminho certo para o fracasso, insatisfação, frustração e infelicidade na vida. Desenvolva um senso de urgência. Um senso de urgência é uma qualidade possuída apenas por 2% da população. 2% da população fazem as coisas rápido. 2% da população tem uma inclinação para a ação. Imagine se você fosse dono de uma empresa e tivesse 2 pessoas na empresa, ambas com talento razoável, ambas indo relativamente bem, exceto que uma pessoa tinha um senso de urgência e fazia as coisas rápido. Toda vez que você dava algo a ela para fazer, ela pegava e corria com isso, como um jogador de futebol americano pegando um fumble e correndo em direção à linha do gol. A outra pessoa chegava depois do almoço ou talvez na próxima segunda-feira, sem pressa. A semana está quase acabando, quinta-feira à tarde, e assim por diante. Qual delas você daria mais responsabilidade? Qual delas você promoveria? Em qual delas você gastaria dinheiro treinando? Em qual delas você enviaria para lugares onde precisasse de ajuda? Sempre é a pessoa com senso de urgência. A organização Gallup fez um livro maravilhoso chamado A Grande História de Sucesso Americana. Eles entrevistaram 1.500 pessoas no Marquis Who's Who in America, 1.500 dos homens e mulheres mais respeitados na América, e perguntaram a eles: o que você considera ser a qualidade mais importante do sucesso? E eles concordaram quase unanimemente: o bom senso, o senso comum. Como meu amigo Charlie Jarvis diz, a pessoa comum tem uma enorme quantidade de bom senso porque ainda não usou nenhum. Você pode treinar sua mente para ter bom senso. Você pode treinar sua mente para pensar nas coisas antes de agir. Na minha experiência, a ação sem pensar é a causa de todo fracasso. E o bom senso vem de tomar o tempo para pensar nas coisas antes de agir. Ouça a sua intuição. Sua intuição é um dos melhores guias que você pode ter. Você sabe, a partir de alguns dos outros trabalhos que fizemos, que cada pessoa tem dentro de si um senso intuitivo que sempre lhe dará a resposta exata certa para você. Eles fizeram alguns estudos entre homens e mulheres quando testaram a intuição das mulheres. Você já ouviu falar da intuição feminina? Todo mundo fala da intuição feminina, e descobriram que, ao dar testes para homens e mulheres e pedir que respondessem com base em sua intuição, a intuição dos homens é tão precisa quanto a das mulheres. A única diferença é que, na vida real, as mulheres têm a inteligência de ouvir sua intuição, o que as torna mais inteligentes que os homens. Mulheres e homens que não ouvem sua intuição
Em vez disso, anulam sua intuição porque estão tentando conseguir algo da maneira mais rápida e fácil, mesmo que sua intuição diga para não fazer. Sua intuição sempre fornecerá a resposta mais precisa para você. É como um computador embutido, que leva em consideração toda a sua experiência de vida, conhecimento e tudo ao seu redor, para dar exatamente a resposta certa. Aprenda com seus contratempos. Isso é uma das características de homens e mulheres de alto desempenho. Toda vez que tem um problema ou dificuldade, eles se sentam e o dissecam, aprendem tudo possível com ele. Eles tentam desenvolver princípios gerais a partir de cada contratempo, perguntando a si mesmos qual é a lição valiosa que podem aprender. Se você procurar a lição valiosa, ou a semente de uma vantagem ou benefício igual ou maior em cada dificuldade, você a encontrará. Está sempre lá. Como disse Sócrates, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. O que significa que uma vida em que você não tira um tempo para refletir sobre suas experiências. Aristóteles disse que a sabedoria é uma medida igual de experiência mais reflexão, e a razão pela qual tão poucas pessoas têm sabedoria é porque o que elas têm é experiência, mas nunca tiram um tempo para sentar e refletir sobre o que está acontecendo com elas, refletir sobre o que estão aprendendo. Muitas pessoas, ao saírem de relacionamentos ruins, imediatamente entram em outros relacionamentos ruins, ou ao saírem de um emprego ruim, imediatamente se juntam a outra empresa e conseguem outro emprego ruim. O que as pessoas fazem naturalmente é que, ao serem demitidas ou dispensadas de um emprego, elas continuam procurando outro exatamente igual. A marca da criatividade é a curiosidade. A marca da ignorância e estupidez é a cessação ou parada de fazer perguntas. Trabalhei com algumas das pessoas mais inteligentes deste país e descobri que as pessoas mais inteligentes, as que têm a melhor educação e a maior experiência, são aquelas que fazem mais perguntas. Elas fazem perguntas quase como se fossem crianças, mas nunca param de fazer perguntas. São muito abertas e flexíveis e têm a capacidade, uma vez que aprendem uma nova informação, de abandonar o que estão fazendo se a nova informação a contradiz e fazer algo diferente. Você sabe o que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas continua fazendo o que estão fazendo até esbarrar em uma parede, como dizem. Quanto mais você faz o que está fazendo, mais você recebe o que tem. Alguém apontou para mim há pouco tempo, e acho que é muito verdade, que todas as mudanças em nossas vidas vêm com a entrada de novas informações. Se não tivermos novas informações, continuamos fazendo a mesma coisa para sempre, como resultado da inércia. Pessoas criativas estão sempre procurando maneiras mais rápidas, melhores, mais fáceis e mais baratas de fazer as coisas. Lembre-se de que 80% de tudo o que fazemos hoje em nosso negócio geral será diferente em 5 anos. 80% dos produtos que usamos, a comida que comemos, os carros que dirigimos, a música que ouvimos, os filmes que assistimos, até as ruas em que dirigimos, 80% de tudo será novo em 5 anos. Isso mostra como as coisas estão mudando rapidamente. De acordo com as pesquisas, tudo o que você precisa é de uma ideia que seja 10% nova para começar uma fortuna. Uma ideia que seja 10% nova, de fato. Uma ideia que seja mais de 10% nova, provavelmente é muito nova para o consumidor médio aceitar. Quantas vezes você estava fazendo suas atividades diárias e percebeu a necessidade de um produto ou serviço e pensou, por que ninguém produz isso? E após 2 ou 3 anos você diz, bem, não pode ser tão bom assim. Afinal, pensei nisso há 2 ou 3 anos. E então, 2 ou 3 anos depois, uma empresa lança essa ideia e faz $1 milhão e você diz, pensei nessa ideia 2 ou 3 anos atrás. Cada pessoa aqui teve essa experiência. O que você precisa fazer é confiar em suas ideias. Se você decidir que vai ganhar uma certa quantia de dinheiro, alcançar um certo nível de riqueza ou alcançar um certo estado de vida, e programar isso em sua mente subconsciente, então entregá-lo à sua intuição, você terá as ideias, os insights, as inspirações necessárias para alcançar seus objetivos.
E essa é a única diferença entre pessoas muito ricas e bem-sucedidas e a pessoa média, é que elas simplesmente seguem sua intuição. Elas não são mais inteligentes, não são diferentes, não são mais educadas, não são mais talentosas. Elas apenas seguem esse guia interno. Desenvolva as habilidades interpessoais de que você precisa para ter sucesso. Faça cursos de comunicação. Faça cursos em escuta eficaz. Faça cursos em oratória. Você sabe, uma das partes mais importantes da comunicação para se dar bem com os outros é o tamanho de seu vocabulário. Você provavelmente já ouviu falar disso antes, o tamanho de seu vocabulário. Sua capacidade de se expressar oralmente, sua capacidade de ficar de pé, sua capacidade de escrever eficazmente e transmitir sua mensagem aos outros terão um tremendo impacto em sua vida, porque você não consegue imaginar uma pessoa bem-sucedida que não consiga se comunicar eficazmente com outras pessoas. E você pode desenvolver a capacidade de ser um excelente comunicador se aprender uma nova palavra por dia, se fizer um esforço carregando um dicionário com você. Eu mesmo me ensinei francês, espanhol, alemão e um pouco de outras 10 línguas. E a maneira como eu mesmo me ensinei foi aprender o vocabulário básico, estudá-lo, aprender o vocabulário básico e carregar um dicionário comigo. E sempre que via uma palavra que não conhecia, procurava no dicionário. Em um período muito curto de tempo, eu podia comer, viver, andar, falar e conversar fluentemente em 3 sociedades e viajei por todo o mundo nessas 3 línguas. O Instituto Carnegie de Tecnologia fez um estudo há cerca de 7 anos agora e estudou 10.000 homens e mulheres que foram dispensados de suas empresas. Descobriram que 95% das pessoas que foram demitidas de suas empresas foram demitidas por sua incapacidade de se dar bem com os outros. Isso é causado mais por baixa autoestima do que qualquer outra coisa. Na minha opinião, baixa autoestima mais do que qualquer outra coisa causa nossos problemas de personalidade. Não gostar de nós mesmos, não nos aceitar, sentir-se inferior por dentro nos faz atacar outras pessoas. E a coisa maravilhosa é que, se você está claro sobre seus objetivos e está comprometido em se tornar excelente e se concentra de forma única no que é importante para você, você tem uma tendência a se gostar mais. Sua autoestima aumenta, sua capacidade de se dar bem com os outros melhora. Mas se você não tem metas, não é muito bom no que faz e está apenas fazendo o que aparece e sua autoestima diminui, a tendência é que você não se dê bem com os outros. Ao chegarmos ao fim deste vídeo, quero reforçar a importância de criar o seu próprio futuro. A frase inspiradora que mencionamos no início nos lembra que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Isso envolve ter uma visão clara, construir alicerces sólidos para nossos sonhos e focar em resultados, não apenas em atividades. Lembre-se de que, muitas vezes, os objetivos que estabelecemos são modestos demais. É fundamental sonhar grandes sonhos, comprometer-se com a excelência e manter o foco nos resultados desejados. Neste canal, Fortuna em Pauta, estamos aqui para guiá-lo nessa jornada em direção ao sucesso financeiro e pessoal. Antes de nos despedirmos, quero pedir a sua participação ativa. Clique no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para acessar recursos adicionais. Não se esqueça de curtir este vídeo, deixar um comentário compartilhando suas reflexões e, claro, inscrever-se no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo valioso que compartilhamos aqui. Lembre-se, o sucesso não é apenas sobre trabalhar muito, mas sobre trabalhar de forma inteligente, focando em resultados, sendo claro sobre suas metas e sendo proativo na busca da excelência. O caminho pode não ser fácil, mas é recompensador. Obrigado por fazer parte da comunidade Fortuna em Pauta. Juntos, podemos criar um futuro de sucesso e realização. Até o próximo vídeo.